Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 12, o selo de Deus e a marca da besta, parte 2. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na tua presença. Me uno com os meus irmãos para te adorar, como Deus verdadeiro, único e soberano, Criador e Rei dos reis, Senhor dos senhores. Nós somos os teus servos. Derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo. Fala através da tua palavra ao nosso coração. Abre a nossa mente para entendermos as verdades proféticas para os nossos dias. Derrama sobre nós o Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. O selo de Deus e a marca da besta. Esta é a parte 2 deste mesmo tema. Queridos, o verso áureo está em Apocalipse capítulo 13 e o verso 10. O verso áureo em Apocalipse 13 e o verso 10. Eu convido você para que leia comigo. Aqui Deus diz: se alguém leva em cativeiro irá. E se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. No século XV, os vales do Piemonte, no alto dos Alpes ao norte da Itália, eram o lar dos valdenses. Se você ainda não leu a história dos valdenses, heróis de todas as épocas, este livro sobre os valdenses é maravilhoso. Queridos, os valdenses, um povo determinado a permanecer fiel à compreensão que tinham da Bíblia. Como resultado da sua resoluta lealdade a Jesus, foram ferozmente perseguidos. Em 1488, depois de Cristo, exércitos da Igreja Romana assassinaram brutalmente os valdenses no Vale de Lois devido à fé que professavam. Outra onda de perseguição contra os valdenses se deu no século XVII, quando o Duque de Saboia enviou 8.000 soldados para o território dos valdenses e exigiu que a população local abrigasse as tropas em suas casas. Eles fizeram o que o Duque pediu, porém, essa foi uma estratégia para dar aos soldados acesso às vítimas. E no dia 24 de abril de 1655, às 4 da manhã, o sinal foi dado para o massacre. Esse ataque matou mais de 4.000 fiéis. Queridos, os valdenses foram massacrados, extintos da face da terra, porque o dragão odeia o povo que ama a Bíblia, ama Jesus Cristo e guarda os mandamentos de Deus. Infelizmente, a história se repete muitas vezes. E a história vai se repetir agora no tempo do fim. A mesma ira, o mesmo ódio que Satanás demonstrou contra os valdenses, esta história vai se repetir agora no tempo do fim, na nossa geração. Nós que amamos a Jesus acima de tudo e de todos, nós que cremos na palavra de Deus como a palavra inspirada, digna de toda aceitação, nós que, pela fé em Jesus Cristo e pelo poder do Espírito Santo, guardamos os mandamentos de Deus, nós seremos perseguidos. A história vai se repetir. A marca da besta será o último elo de uma cadeia ímpia de perseguição religiosa que remonta ao passado. Como as perseguições antigas, esta nova onda de perseguição tem o objetivo de impor um conjunto de crenças e um sistema de adoração. Entretanto, como sempre, Deus tem hoje um povo que não se renderá, um remanescente fiel. E você, meu irmão, minha irmã, estão sendo convocados por Deus para fazerem parte deste remanescente fiel, que ama Jesus Cristo como Salvador e guarda os seus mandamentos. Aleluia! Na parte de domingo, a ferida mortal. Como nós já estudamos, os poderes das bestas de Apocalipse 13 e 14
representam um sistema mundial de adoração falsa. Porém, existe muita coisa envolvida nisso. Abra sua Bíblia e vamos ler em Apocalipse capítulo 13. Vamos ver então o verso 5 e depois o capítulo 12 e o verso 6. Apocalipse 13, verso 5. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Quando você lê Apocalipse 13, verso 5, você não pode entender como sendo o único verso do capítulo. O capítulo 13, verso 5 está dentro de um contexto. Qual é o contexto do capítulo 13 de Apocalipse? É o tempo do fim. O capítulo 13 está focando a ferida mortal. Aqui no capítulo 13, verso 3, diz sobre a ferida mortal. Fala também da cura desta ferida mortal, capítulo 13, verso 3. E fala da popularidade deste poder representado pela besta que subiu do mar. É o poder papal. Queridos, o papado que foi ferido em 1798, ele se recuperou. A ferida mortal começou a ser curada em 1929, com o Tratado de Latrão. E a popularidade papal só está crescendo dia a dia. E agora está no seu clímax, quando toda a terra está se submetendo, se subjugando a esse poder romano, que tem a sua sede na cidade dos Sete Montes. Queridos, agora no tempo do fim, diz aqui o verso 5, e foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. O contexto é o tempo do fim. Porém, queridos, existe a aplicação primária e a aplicação secundária. A aplicação primária é aquela que se encaixa dentro do contexto. Porém, a aplicação secundária é aquela que pode ser usada legitimamente, mas não se encaixa dentro do contexto. Você pode ver, por exemplo, que em Apocalipse capítulo 12, verso 6, quando fala dos 1260 dias proféticos, leia comigo, Apocalipse 12, verso 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada por 1260 dias. Esta é a primeira grande perseguição contra a igreja de Deus. A mulher foi perseguida por Roma. Roma perseguiu a igreja de Deus durante 1260 anos. É uma profecia que se aplica à primeira supremacia papal, que foi de 1260 anos, iniciando em 538 depois de Cristo e se estendendo até 1798, quando o Papa Pio VI foi preso. Queridos, então os 1260 dias proféticos de Apocalipse 12, verso 6, está dentro do contexto da Idade Média. Este é o contexto do capítulo 12, verso 6. Mas, quando você chega no capítulo 13, verso 5, o contexto é outro. Você e eu podemos aplicar os 42 meses de Apocalipse 13, verso 5 para a Idade Média? Podemos fazer. Ellen White aplicou o capítulo 13, verso 5 para a Idade Média. Mas entendemos que seja uma aplicação secundária. A aplicação dos 1260 anos em Apocalipse 12, verso 6 é uma aplicação primária para a Idade Média. Mas a aplicação de Apocalipse 13, verso 5 para a Idade Média é uma aplicação secundária, porque ela tem dupla aplicação. E a aplicação primária de Apocalipse 13, verso 5 é que está dentro do contexto do capítulo todo, do capítulo 13 todo, que é o tempo do fim. É o tempo da cura da ferida mortal. É o tempo da última supremacia papal. Assim como foram 1260 anos de supremacia papal na Idade Média, agora serão 1260 dias, literais, 42 meses. Outro texto que nós deveremos estudar é o de Daniel capítulo 7, verso 25. Abra sua Bíblia em Daniel 7, 25. Aqui lemos: e proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, tempos e metade de um tempo. Queridos,
Claramente, Daniel 7,25 está falando da primeira supremacia papal de um tempo, dois tempos, metade de um tempo, 1260 anos. Claramente, a aplicação primária de Daniel 7,25 é a supremacia da Idade Média. Por quê? Está dentro do contexto do capítulo 7. O capítulo 7 mostra os 4 animais e o último animal é um animal terrível com 10 chifres. Queridos, este animal terrível com 10 chifres, aqui na profecia de Daniel 7, verso 8, fala que uma ponta pequena, um chifre pequeno, surgiria no meio dos 10 chifres. E este chifre pequeno perseguiria o povo de Deus, tentaria mudar os tempos e a lei. Por isso, o contexto de Daniel 7,25 é a Idade Média, é a primeira supremacia papal. Mas, queridos, o contexto de Apocalipse 13, verso 5, é o tempo do fim. Portanto, tenha em mente que os textos bíblicos, eles podem ter uma aplicação primária e uma aplicação secundária. A besta continuaria por um período de tempo específico na história. Em profecias temporais, simbólicas, um dia profético equivale a um ano, literal. Em Números, capítulo 14, verso 34, diz cada dia representando um ano. Aqui é aplicado o princípio bíblico de contar um dia por um ano. Um dia para cada ano está também em Ezequiel, capítulo 4, verso 6. Esse princípio tem se mostrado preciso na interpretação de profecias bíblicas de tempo, como na profecia das 70 semanas de Daniel 9, versos 24 a 27. Calculando o período de tempo mencionado em Apocalipse 13, verso 5, de 42 meses, com meses de 30 dias, chegamos a 1260 dias proféticos ou anos literais. Os calendários antigos tinham regularmente 360 dias por ano. No quarto século, o imperador romano Constantino legitimou o cristianismo em todo o império, tornando o cristianismo a religião do Império Romano. Em 330 depois de Cristo, Constantino transferiu a capital do seu reino, que era Roma, transferiu-a para Bizâncio. Queridos, hoje Bizâncio é Istambul, na Turquia. Foi para lá que Constantino transferiu a capital do seu reino, a fim de unir as partes oriental e ocidental do império. Deixou na cidade de Roma um vácuo. Um vácuo surgiu na liderança em Roma, e o Papa, então, preencheu este vazio. Tornou-se não somente um poderoso líder religioso, mas também uma força política a se levar em conta na Europa. Em 533, no Código de Justiniano, o imperador romano concedeu oficialmente ao bispo romano o papel de defensor da fé, elegendo o bispo de Roma como o cabeça geral do cristianismo. Isto foi na carta escrita por Justiniano em 533. A igreja medieval exerceu grande influência a partir do ano 538, quando os ostrogodos foram derrotados. Os 3 povos que faziam oposição ao bispo de Roma, à liderança papal, os 3 povos eram Érolos, Vândalos e Ostrogodos. Érolos, Vândalos e Ostrogodos foram destruídos, foram extintos, e o último deles foram os Ostrogodos no ano 538. Por isso a supremacia papal começa em 538 e se estende até 1798, incluindo a terrível perseguição mencionada na introdução da lição. O general Berthier, que é o general de Napoleão Bonaparte, invadiu Roma no dia 10 de fevereiro de 1798 e prendeu o Papa Pio VI, terminando então a supremacia papal dos 1260 anos. O general Berthier e seu exército capturaram o Papa Pio VI e o removeram sem cerimônia do trono papal. O golpe no papado foi grave, mas de acordo com Apocalipse 13, verso 12, a ferida mortal seria curada. Eu convido você para ler Apocalipse 13 e o verso 12. Leia comigo.
e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta cuja chaga mortal fora curada. Falando da besta que subiu da terra, Estados Unidos da América do Norte, esta besta que parecia cordeiro, mas falava como dragão, aqui fala que este poder, os Estados Unidos da América do Norte, usariam toda a sua influência e poder para restaurar a adoração, restaurar o poder da primeira besta, que recebera a ferida mortal em 1798, mas essa ferida mortal foi curada, diz aqui no capítulo 13, verso 12, no finalzinho, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta cuja chaga mortal fora curada. A Bíblia, a profecia, fala sobre a ferida mortal de 1798 e fala também da cura da ferida mortal, que ocorreu a partir do Tratado de Latrão em 1929, que restaurou o Estado do Vaticano, e desde 1929 os papas se tornaram reis de Roma. Queridos, aqui está na palavra de Deus a profecia. Deus conhece o fim desde o princípio. A ferida mortal, profetizada em Apocalipse 13, verso 3, ela seria curada. Sim. E a popularidade papal cresceria vertiginosamente agora no tempo do fim. Você e eu estamos vivendo neste tempo em que o poder papal tem o domínio sobre o mundo. Queridos, a comissão trilateral marcou o ano de 2023 como o primeiro ano da nova ordem mundial. 2023 está sendo considerado pela Comissão Trilateral como sendo o primeiro ano da nova ordem mundial. E lembrem-se que nesta nova ordem mundial, o mundo todo estará adorando ao poder papal. O líder romano será realmente o líder da nova ordem mundial. Os 10 reinos, as 10 supernações que estarão formando a nova ordem mundial, todos os 10 líderes vão se submeter ao rei de Roma, ao líder papal. Esta é a profecia. É assim que a profecia está dizendo em Apocalipse 13. Agora, no tempo do fim, você e eu, como povo de Deus, deveremos preservar, deveremos conservar a nossa lealdade ao Deus Criador dos céus e da terra. Deus tem na terra um remanescente fiel, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus Cristo e tem a fé de Jesus Cristo. E você e eu somos membros deste remanescente fiel de Deus. Aleluia! Na parte de segunda-feira, a apostasia. Queridos, Paulo, na sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, abra sua Bíblia. Na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, vamos ver então o verso 3 e 4. Leia comigo. Capítulo 2, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, versos 3 e 4. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Paulo, nos seus dias, já predisse, já profetizou de que viria a apostasia. A mulher que nasceu pura, a igreja de Apocalipse 12, a igreja vestida do sol, uma igreja que nasceu pura, foi fundada por Jesus Cristo, a igreja cristã de Apocalipse 12. Ela apostataria, viria a apostasia. Aqui diz, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. A igreja se desviaria dos ensinamentos de Deus, dos mandamentos de Deus, iria se unir com o paganismo. Isto aconteceu no IV século, no tempo de Constantino, imperador romano, que se proclamou cristão, proclamou a sua conversão, mas uma falsa conversão, porque na realidade Constantino nunca deixou de adorar o sol, criando o primeiro dia da semana como um dia santo em adoração ao sol, estabelecendo 25 de dezembro, que é o aniversário do filho do sol Tamuz,
estabelecendo este 25 de dezembro como aniversário de Jesus Cristo. Ele paganizou o cristianismo, introduzindo as imagens. Queridos, ele transformou os templos pagãos em templos cristãos. A apostasia veio no quarto século. A igreja, representada pela mulher de Apocalipse 12, ela se prostituiu com o paganismo e se tornou a prostituta de Apocalipse 17. Em Apocalipse 17 você encontra a mulher prostituta cavalgando sobre a besta escarlate. Satanás é a besta que carrega a prostituta. Queridos, uma mulher não nasce prostituta. Ela se torna prostituta depois. Foi assim. A igreja cristã nasceu pura, mas ela se prostituiu com o paganismo no quarto século, aceitando o dia pagão para ser santificado, o primeiro dia da semana, aceitando as festas pagãs, todas as festas que eram comemoradas em Babilônia. A festa junina, a festa de São João, era uma festa babilônica e foi transformada numa festa cristã. Queridos, a festa da Páscoa, a festa da fertilidade, celebrada em Babilônia, em adoração a deusa Ishtar, ela foi introduzida na igreja cristã também no quarto século, no ano 325, no concílio de Nicéia. Foi introduzida na igreja cristã com a justificativa de ser a Páscoa bíblica. Mas a Páscoa bíblica não é nesta data celebrada. A data celebrada como Páscoa hoje no mundo é a festa da fertilidade à deusa babilônica Ishtar. Queridos, estas festas, a festa da Páscoa babilônica, a festa junina, a festa de São João e também o dia de finados em novembro e também o Natal, dia 25 de dezembro, todas estas festas pagãs foram introduzidas na igreja cristã no quarto século. A igreja cristã se prostituiu com o paganismo. Deste casamento entre o cristianismo e o paganismo, deste casamento nasceu um filho, chamado o papado. O papado é filho, é fruto da união do cristianismo com o paganismo. O apóstolo Paulo advertiu que a apostasia viria, e ela veio no quarto século. Portanto, vamos ler de novo, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. O homem do pecado e o filho da perdição é o anticristo, é aquele que representa Satanás na terra, é aquele que aceita ser adorado como Deus na terra, mas não é Deus, é o homem do pecado, é filho da perdição, mas ele se assenta no trono querendo parecer Deus, mas não é Deus. Ele aceita ser adorado, ser beijado, ser carregado, ele aceita ser chamado de sua santidade, mas não é santidade. Santo somente Deus. Deus é santo, mas todos nós somos pecadores. Queridos, aqui diz o verso 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Verso 4, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Qual é o poder na terra que quer parecer Deus e que reivindica a autoridade de perdoar pecados, de ser adorado, de criar um dia sagrado para ser santificado pelo mundo todo? Qual é o poder na terra que transferiu a santidade do quarto mandamento, o santo sábado bíblico, o sétimo dia da semana, para o primeiro dia da semana? É o poder romano, é o poder papal. Este é o filho da perdição, é o homem do pecado. Eu convido você para que leia também 2 Tessalonicenses capítulo 2, vamos ler também o verso 9 a 12. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Esse poder veio com um poder sobrenatural, revestido de um poder sobrenatural, mas é o poder de Satanás. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. A profecia de Paulo está claramente definindo quem é esse poder, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. E agora o verso 10. E com todo o engano da injustiça para os que perecem,
porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Aqueles que se recusam a aceitar a verdade clara, pura e cristalina da palavra de Deus, aqueles que se recusam a obedecer os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus, Deus permite então que sejam enganados e que guardem os mandamentos falsos, os 10 mandamentos falsos do catecismo romano. Por isso aqui diz o verso 11, e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Aqueles que conscientemente rejeitam a verdade, eles vão agora crer na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. O apóstolo Paulo advertiu a comunidade cristã de uma apostasia, um afastamento da verdade, da palavra de Deus. Ele estava preocupado com as sementes dessa apostasia já presentes na igreja no Novo Testamento e que floresceriam nos próximos séculos antes da segunda vinda de Jesus. Um evangelho falso entraria na igreja, distorcendo a palavra de Deus. Satanás é quem está por trás de tudo isso. Ele é o verdadeiro homem da iniquidade, que se levanta tudo que se chama Deus e se assenta no santuário de Deus. Mas Satanás tem um representante na terra. Quem é o representante de Satanás na terra? O representante e agente visível de Satanás na terra é revelado em Apocalipse capítulo 13, verso 2, porque ali diz que a besta que subiu do mar, o poder papal, recebeu seu trono, seu poderio e grande autoridade do dragão. Foi o dragão que deu seu trono, seu poderio e grande autoridade ao poder papal, representado pela besta que subiu do mar. O comentário bíblico adventista diz assim: uma comparação com a profecia de Daniel sobre o poder blasfemo que sucedeu a Roma pagã, quando Roma pagã, Roma imperial, caiu em 476 depois de Cristo, surgiu na Europa uma outra Roma, não a Roma pagã imperial, mas agora a Roma religiosa, a Roma papal. Com a descrição de João sobre a besta semelhante a um leopardo, revela muitas similaridades entre os 3 relatos, o chifre pequeno do poder da besta e o homem da iniquidade. Isso leva à conclusão de que Daniel, lá na profecia de Daniel 7, Paulo e João falam do mesmo poder, o poder papal. A profecia descreve um sistema religioso que fez concessões em relação à palavra de Deus, substituiu o evangelho por tradições humanas e se afastou da verdade bíblica. Por isso, a igreja pura se prostituiu e se tornou a prostituta de Apocalipse 17. Essas profecias são dadas por um Deus de amor a fim de preparar um povo para a vinda de Jesus. Estas profecias reprovam as organizações religiosas apóstatas que se afastaram das Escrituras, embora não necessariamente as pessoas que estão nelas, porque existem milhões de pessoas sinceras dentro destas organizações religiosas que hoje são definidas como Babilônia e filhas de Babilônia. Nossa mensagem é sobre um sistema que tem enganado milhões. Embora enganadas, essas pessoas são amadas por Jesus Cristo, por isso deveremos tratá-las com amor e chamá-las: sai dela, povo meu. Apocalipse 18, verso 4. Deus tem um povo, um grande povo, espalhados dentro desta igreja designada como Babilônia. Deus tem um chamado em Apocalipse 18, verso 4, para o povo sincero que vive em Babilônia. Deus diz: sai dela, povo meu. Que Deus te revista, meu irmão, do poder do Espírito Santo, para que você brilhe como uma testemunha fiel de Jesus. Amém. Na parte de terça-feira, a estratégia final de Satanás. Eu digo, você deve ler o passado para entender o futuro. Leia o passado para poder entender o futuro, porque a história vai se repetir.
Pesquisas revelam uma profunda falta de confiança em instituições e governos. Isso é o que está acontecendo hoje. Milhões se perguntam: onde há alguém moralmente apto para liderar o mundo? Quem pode ser o líder da nova ordem mundial? O primeiro ano da nova ordem mundial foi declarado como sendo 2023. E quem está sendo o líder mundial? Quem está sendo o cabeça deste novo governo? Queridos, não é difícil de entender quem seria. A Bíblia diz em Apocalipse 13, verso 4. Aqui diz: e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Em outras palavras, a profecia está dizendo que a besta que subiu do mar é o poder papal. Seria escolhido para liderar esta nova ordem mundial. Aqui está a profecia, dizendo: quem poderá batalhar contra ela? Quem é semelhante à besta? Queridos, não existe outro poder. Em adição a Apocalipse 13, eu convido você para que leia também Apocalipse capítulo 17. Apocalipse capítulo 17, vamos ver os versos 12 a 14. Aqui lemos: e os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por uma hora juntamente com a besta. Os 10 reis modernos, as 10 supernações modernas, assim como o mapa do Clube de Roma mostra. O mapa do Clube de Roma, desde 1974, mostra estas 10 supernações. A nova ordem mundial, ela é formada por 10 supernações, ou 10 blocos econômicos. E estes 10 líderes mundiais, chamados de reis, porque têm poderes de reis, eles se submetem à besta que subiu do mar. Se submetem à prostituta sendo carregada pela besta escarlate. Queridos, aqui diz: e os 10 chifres que viste são 10 reis. Aqui está falando de 10 reis modernos e de 10 reinos modernos. Por isso, meus queridos, a profecia é muito clara. Esses 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino. Por que ainda não receberam o reino? Porque não está falando de reinos da Idade Média, está falando dos reinos modernos, desta última geração. É a nova ordem mundial, é o que está acontecendo em nossos dias. Por isso são reinos modernos, mas receberam poder como reis por uma hora juntamente com a besta. E aqui diz o verso 13: estes, os 10 reis, têm o mesmo intento, uma mesma intenção, e entregarão seu poder e autoridade à besta. Quem será escolhido para dominar e para liderar a nova ordem mundial? Roma papal. As 10 supernações e os 10 líderes mundiais vão entregar o poder e a autoridade à besta que subiu do mar, ao poder papal, para que reine sobre tudo e sobre todos. João declara 3 pontos importantes aqui. Primeiro, os poderes políticos têm um mesmo propósito, uma mesma intenção, e oferecem à besta o poder e a autoridade. Em segundo lugar, esse conglomerado de erro lutará contra Jesus, o Cordeiro. Terceiro, na última batalha da terra, Cristo e os seus seguidores serão triunfantes, a besta perde e Jesus Cristo vence. Porque aqui em Apocalipse 17 e o verso 14 diz assim: estes combaterão contra o Cordeiro. Estes quem? Os 10 líderes mundiais, estas 10 supernações, liderados por Roma papal, eles combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, aleluia, porque é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados de eleitos e fiéis. Portanto, queridos, você já se perguntou que estratégia o diabo pode usar para unir as nações? A história vai se repetir. Tiramos lições valiosas do colapso do Império Romano, quando as invasões germânicas do norte ameaçaram a Europa Ocidental. Constantino, de forma esperta, se voltou para a religião.
A autoridade da igreja, combinada com o poder do Estado, tornou-se um instrumento de que ele precisava. O contínuo fortalecimento da santidade do domingo foi realmente o ponto-chave de Constantino. Constantino não somente introduziu o paganismo no cristianismo, ele instituiu o dia de guarda, o dia celebrado como dia santo no paganismo. Foi introduzido no cristianismo como dia santo no lugar do sábado. E este dia foi o domingo, o primeiro dia da semana, dia do sol. No quarto século, foi um instrumento político e religioso calculado para unir o império em um momento de crise. Constantino queria o seu império unido e a Igreja Romana queria um império convertido. O historiador Arthur Wiegand afirmou assim: a Igreja tornou o domingo um dia sagrado, em grande parte porque era a celebração semanal do sol, pois era uma política cristã clara assumir pela tradição os festivais pagãos estimados pelo povo e conferir-lhes significado cristão. Foi assim, meus queridos, que os festivais pagãos se tornaram festivais cristãos. Foi assim que a festa da fertilidade, a Ishtar, a deusa babilônica, foi introduzida na igreja cristã com o nome de Páscoa. Foi assim que a festa junina, a festa de São João, foi introduzida na igreja cristã. Foi assim que o dia de finados também foi introduzido e também o Natal. Queridos, em um momento de crise, quando o mundo está assustado, sofrendo e com medo, as pessoas estarão desesperadas por alguém que traga estabilidade e proteção. Foi assim que a tirania surgiu no passado e não há razão para pensar que isso não vai acontecer novamente em nossos dias. Queridos, a história vai se repetir. A estratégia de Satanás é impor, assim como Constantino impôs o domingo como dia santo e uniu o governo, uniu a igreja e o Estado, assim também agora Roma Papal vai impor através dos Estados Unidos da América do Norte, porque o decreto dominical vai sair dos Estados Unidos da América do Norte, mas Roma Papal vai usar os Estados Unidos da América do Norte para impor este dia sagrado pagão de adoração ao sol como um dia santo no lugar do sábado. A história vai se repetir, mas assim como Deus tinha um remanescente naquele tempo, Deus tem um remanescente hoje. E você e eu, meu querido irmão, minha querida irmã, nós pertencemos ao remanescente fiel de Deus, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Aleluia! Na parte de quarta-feira, a marca da besta. A Bíblia fala sobre o sinal da besta, a marca da besta. E a Bíblia fala também sobre o sinal de Deus, o selo do Deus vivo. A Bíblia é clara, a profecia é clara e convincente. Abra sua Bíblia em Apocalipse 14 e vamos ver então o verso 9 e o verso 12. Leia comigo. E seguiu-os o terceiro anjo, a terceira mensagem angélica, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem. A terceira mensagem angélica está claramente falando da besta que subiu do mar, no capítulo 13, e da besta que subiu da terra, no capítulo 13. Estas duas bestas se unem em parceria para o domínio mundial. Por isso a terceira mensagem angélica faz uma advertência contra a adoração da primeira e da segunda. Leia de novo o verso 9. E seguiu-se o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, então existe um sinal de autoridade da besta, chamado de a marca da besta, um sinal de autoridade. Assim como Deus tem um sinal de autoridade, o sinal de autoridade de Deus está na sua santa lei, nos 10 mandamentos. Onde está o sinal de Deus? No 4º mandamento. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Êxodo capítulo 20, verso 8 até o verso 11. Ali está o sinal de Deus. Assim também a besta que subiu do mar tem um sinal de autoridade.
E o sinal da autoridade papal está nos 10 mandamentos do Catecismo Romano. Porque ali o mandamento diz guardar domingos e festas. Você veja, meu querido irmão, o sinal de Deus é um dia da semana, o 7º dia, e o sinal da besta é um dia da semana, é o 1º dia da semana, mundialmente observado como um dia santo. Mas não existe nenhum mandamento bíblico para que se guarde o domingo. Por quê? A lei de Deus manda guardar o sábado. Lemos de novo, capítulo 14 de Apocalipse e o verso 9. E seguiu-se o 3º anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Aqui você veja agora no verso 12, capítulo 14, verso 12. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Aqui é uma clara distinção entre os que se submetem ao poder papal e recebem o sinal da besta e o povo de Deus, o remanescente fiel, do verso 12, sendo definidos como: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus Cristo. Queridos, um grupo adora a besta, o outro grupo guarda os mandamentos de Deus e adora o Criador dos céus e da terra, atuando por meio das bestas que subiu do mar e a besta que subiu da terra. O diabo usa esses dois poderes, tenta minar a autoridade de Deus, atacando o ponto central da adoração, ou seja, atacando o sábado. A marca da besta é colocada na testa ou na mão. A testa é um símbolo da mente, onde estão a consciência, a razão e o discernimento. A mão, por outro lado, é um símbolo de ação e realização. Um dia serão aprovadas leis anulando a liberdade religiosa. Os que são fiéis à Bíblia e ao sábado serão rotulados como inimigos da união e do bem da sociedade. Diz o livro O Grande Conflito, na página 492, os que honram o sábado bíblico serão denunciados como inimigos da lei e da ordem, como se estivessem comprometendo as restrições morais da sociedade, causando anarquia e corrupção e atraindo os juízos de Deus sobre a terra. Será declarado que suas objeções são teimosia, obstinação e desprezo à autoridade. Serão acusados de deslealdade ao governo. Grande Conflito, página 492. A Igreja de Roma afirma que o domingo é a marca da sua autoridade eclesiástica. Claro que a Igreja Católica afirma que a mudança foi ato dela, e o ato é uma marca do seu poder e autoridade eclesiástica em questões religiosas. É assim que declara o Informativo Católico de 1883. No futuro, queridos, numa crise internacional, o mundo enfrentará uma transformação política, social, religiosa e moral radical, em que a observância do domingo será imposta e em seguida se tornará a marca da besta. A Bíblia não diz como tudo vai acontecer, mas apresenta esboços que mostram que o clímax do conflito se dará em torno da adoração à besta ou adoração ao Criador dos céus e da terra, e que o sábado terá um papel fundamental. A humanidade, meus queridos, sempre esteve dividida entre os adoradores de Deus e os adoradores de Satanás. Agora, no tempo do fim, não será diferente. Não existe meio termo. Ou nós somos adoradores de Deus, o Criador dos céus e da terra, e isto somente é possível guardando os mandamentos de Deus, reconhecendo-o como Criador, ou estaremos como adoradores de Satanás, guardando mandamentos humanos que vieram do paganismo. Como poderemos saber de que lado estamos? É fácil você saber de que lado você está. Se você está ao lado dos que guardam os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus Cristo, você pertence à família de Deus que está se preparando para a segunda vinda de Jesus. Aleluia! Na parte de quinta-feira,
o teste do sábado. Queridos, o palco está sendo montado. O palco mundial está sendo montado para a perseguição futura. Assim como houve perseguição na Idade Média, nos 1260 anos, assim haverá também uma perseguição durante a supremacia papal última supremacia papal, agora durante a nova ordem mundial. Durante esta última supremacia papal, o dia sagrado será o domingo. Assim como o domingo foi instituído por Roma Imperial no tempo de Constantino no quarto século. E assim como o povo de Deus foi perseguido durante a Idade Média, porque eram guardadores dos mandamentos de Deus, agora no tempo do fim a história vai se repetir. O domingo será imposto como dia sagrado no mundo inteiro, pela influência de Roma papal. E o povo de Deus que guarda o sábado será perseguido, assim como os valdenses foram perseguidos. Queridos, Bento XVI, no dia 6 de junho de 2012, apelou a mais de 15 mil pessoas reunidas na praça da Basílica de São Pedro, lá em Roma, afirmando que o domingo deveria ser um dia de descanso, a fim de que todos estivessem livres para ficar com a família e com Deus. Ao defender o domingo, defende-se a liberdade do ser humano, dizia ele. Queridos, isso mostra que o conceito do domingo como dia de descanso é algo real em nossos dias. Leis serão aprovadas e aqueles que seguirem a Bíblia e guardarem o sábado serão rotulados como inimigos dos melhores interesses da sociedade. Nessa crise, pela graça de Deus, os seguidores de Jesus não cederão à pressão. Em contraste com a marca da besta, receberão o selo do Deus vivo. Os selos eram usados antigamente para atestar a autenticidade de documentos oficiais. Espera-se então que o selo de Deus esteja inserido na sua lei. Os selos eram uma marca individualizada, distinta. Em Isaías capítulo 8, verso 16, diz que o selo de Deus está na sua lei. Guarde bem o testemunho e cele a lei entre os meus discípulos. Isaías 8,16, cele a lei entre os meus discípulos. Então o selo de Deus está na lei. Mas em que parte da lei está o selo de Deus? São 10 mandamentos. Destes 10 mandamentos de Êxodo capítulo 20, abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 20. Desses 10 mandamentos, qual deles tem especificamente o selo do Deus vivo? Êxodo capítulo 20, vamos ver então o verso 8 até o verso 11. Leia comigo. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Queridos, este 4º mandamento da lei de Deus, especificamente sobre o sábado, como dia sagrado, dia santo de Deus, ele contém o selo do Deus vivo. O 4º mandamento contém 3 elementos de um selo autêntico. Primeiro, o nome de quem o selou. Quem é o nome? Qual é o nome de quem fez o selo? O 4º mandamento diz: o Senhor teu Deus. Êxodo capítulo 20, verso 10 fala: o Senhor teu Deus. A segunda característica de um selo é o título de quem o selou. E qual é o título? O Senhor que fez céus e terra. Ou seja, ele é o Criador. Esse é o título do Deus que criou a lei e que estabeleceu o seu selo. O título dele é Criador. E em terceiro lugar, o território que ele reina. Qual é o território? Está claramente mostrado no 4º mandamento. Êxodo capítulo 20 e o verso 11. Os céus e a terra e o mar e tudo que neles há.
Esse é o território do Deus que criou esta lei dos 10 mandamentos e estabeleceu o seu selo nela. Queridos, o selo de Deus será colocado apenas em nossa testa, simbolizando a nossa mente. É assim que diz em Apocalipse 7, verso 1 a 3. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 7, versos 1 até o verso 3. Leia comigo, Apocalipse 7, verso 1 a 3. Depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo. O selo do Deus vivo aparece no contexto do 6º selo. Lembre-se, o 6º selo de Apocalipse começou no capítulo 6, verso 12. Capítulo 6, verso 12 é o início do 6º selo. É a manifestação de Deus através de grandes sinais, majestosos sinais no céu e na terra, declarados aqui no 6º selo, capítulo 6, verso 12. Quando o 6º selo for aberto, haverá um grande tremor de terra, e o sol tornar-se-á negro como saco de silício, e a lua se tornará como sangue, e as estrelas do céu cairão sobre a terra, como quando a figueira lança de si seus figos verdes abalada por um vento forte, e o céu se retirará como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Todos esses sinais majestosos que ocorrerão na abertura do 6º selo estarão anunciando a chegada do decreto dominical, a chegada do início do juízo dos vivos. Queridos, o início da aplicação do selo do Deus vivo. O selo do Deus vivo será aplicado exatamente no juízo dos vivos. Selar os vivos é julgar os vivos. Os que amam a Deus e guardam seus mandamentos serão selados pelo selo do Deus vivo. Por isso, queridos, aqui no capítulo 7, verso 1 e verso 2, fala do selo do Deus vivo sendo aplicado primeiramente nas primícias dos salvos, que são em 144 mil. Capítulo 7 de Apocalipse, verso 2. Vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouviu o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Os 144 mil, as primícias dos salvos vivos, são os primeiros a serem selados pelo selo do Deus vivo. Mas os 144 mil não são os únicos salvos. Existe uma multidão, existe uma grande seara de salvos vivos, cujo número ninguém podia contar. Diz aqui em Apocalipse 7, verso 9: depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar. Depois de Deus mostrar os 144 mil sendo selados pelo selo do Deus vivo, mostra agora a seara dos salvos vivos. A seara dos salvos vivos não tem um número limitado. As primícias dos salvos vivos são 144 mil, mas a grande multidão, a grande seara, ninguém podia contar, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. Aqui você vê, meu querido irmão, as primícias sendo seladas, e depois a grande seara também será selada pelo selo do Deus vivo. Queridos, o selo de Deus está na sua lei. É o 4º mandamento. É o lembra-te do dia do sábado para o santificar. E você, meu querido irmão, está sendo chamado para se unir ou às primícias ou à grande seara. Se você não fizer parte das primícias, os 144 mil, você fará parte da grande seara dos salvos vivos. Todos receberão o selo do Deus vivo. Todos serão batizados pelo Espírito Santo. Todos eles vão atravessar o período da angústia de Jacó. Todos eles vão atravessar o período das 7 pragas. Todos eles permanecerão vivos até a volta de Jesus. Porque aqui está falando das primícias dos vivos e da grande seara dos vivos. Queridos, a grande seara dos mortos continuará morta até Jesus Cristo voltar. Quando Jesus Cristo voltar,
a grande seara dos mortos será ressuscitada. Deus vai chamar à vida aqueles que morreram em Cristo. 1 Tessalonicenses 4,16. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Quando? Quando Jesus Cristo voltar. Mas as primícias dos salvos vivos e a grande seara dos salvos vivos, eles permanecerão vivos, juntos atravessarão um período da angústia de Jacó, batizados pelo Espírito Santo, selados pelo selo do Deus vivo. Você, meu querido irmão, você está sendo chamado por Deus para fazer parte do remanescente fiel de Deus. O remanescente fiel de Deus é formado pelas primícias e pela grande seara. Você é chamado por Deus. Que Deus derrame o Espírito Santo sobre você. E que nesta hora do tempo do fim, em que o teste será obediência a Deus ou obediência aos mandamentos papais, que você permaneça fiel e leal, firme como uma rocha, a fidelidade a Deus, a lealdade a Deus, e que Deus derrame sobre você o Espírito Santo. Que você seja batizado pelo Espírito Santo. Que Deus o abençoe. Que Deus enche o seu coração de alegria, alegria cristã, alegria da salvação em Jesus Cristo. Que Jesus Cristo dê para você a paz que só Ele pode dar. É o meu desejo, é a minha oração. Amém.